Estamos gravando. Ah, já? Já. Misericórdia, tá bom. Você já parou para se perguntar quais são as diferenças entre o MDP e o MDF? Ou então, a gente volta um pouquinho mais e falar sobre a diferença do aglomerado para o MDP? Pois é, o vídeo de hoje é para você. Okay, let's go. Hoje, a Lemark, ela oferece dois tipos de materiais dentre esses que eu comentei anteriormente, tá? Hoje nós trabalhamos com o MDF e com o MDP. Porém, nós sentimos muito nos nossos atendimentos que os clientes ainda têm uma certa dúvida com relação ao que é cada material. Ou então, quando a gente fala do MDP, né, que cada um tem a sua composição, tá? Cada um tem sua indicação específica. Porém, quando a gente fala do MDP, muitos discorrem aí a questão do aglomerado, que era aquele material utilizado antigamente, tá? Que ele tinha um outro processo de fabricação, era um processo de fabricação bem mais antigo. E o que era utilizado nele? Os resíduos da madeira, tá? Que era serragem, partículas, pó, enfim, eram os resíduos propriamente dito, tá? E o processo de fabricação, então, era muito antigo, então desatualizado, não tinha nenhum processo tecnológico exatamente, tá? Era muito usado em móveis modulados, e para produção em largas escalas. E o MDP em si, que hoje é o material que nós utilizamos e que é utilizado com muito mais frequência no mercado, são partículas de média densidade, ou seja, o processo de fabricação dele é muito mais atual e tecnológico, tá? Hoje o MDP, a gente vai colocar algumas imagens aqui para vocês conseguirem diferenciar. Ele é composto por 3 camadas, tá? Sendo elas a interna, que é o miolo, que são partículas aglutinadas, ou seja, partículas prensadas, e 2 camadas externas, que ele é o pó compactado, é a fibra, ou seja, o mesmo material que hoje a gente utiliza no MDF. Tá? Então, é uma fabricação totalmente diferente. E ele tem hoje as suas principais indicações. Então, o que a gente fala muito aqui no estúdio é cada qual no seu devido lugar, né? Eu acho que é muito importante frisar. Tem muitas indicações que hoje o MDP ele se comporta muito melhor do que o próprio MDF. Então, é válido a gente levar em consideração essas questões também. A importância dessas camadas, de ela ter essa diferença, é que ela traz muito mais estabilidade para o material, além do isolamento acústico. Sim, ela também ajuda com relação a isso, tá? E a maior resistência mecânica. Hoje a gente fala que o MDP, o risco de um empenamento é praticamente zero. É muito menor do que, por exemplo, o MDF. Tá? Ou então, o uso do MDP, ele por ser uma chapa um pouco mais leve, ele ajuda com que a nossa vida útil das ferragens, dobradiças, enfim, tenha uma vida útil muito maior, porque também não sobrecarrega o peso nelas. Hoje, por exemplo, aqui no estúdio, a gente utiliza muito o MDP, por exemplo, para caixarias internas, para prateleiras retas, ou seja, peças que não vão ter um tipo de corte curvo, orgânico. Então, para peças de linha reta, o MDP ele se comporta de uma maneira extraordinária. E agora, vamos falar do nosso queridinho MDF. Hoje o MDF ele tem um custo um pouco mais alto do que o próprio MDP, tá? A diferença dele é que ele não é composto por partículas, ele é composto pela fibra, o pó compactado com resina, tá? Então também vamos colocar uma imagem um pouquinho mais focada para vocês entenderem a diferença. Então o MDF ele tem uma composição muito mais homogênea, tá? Tem uma superfície maravilhosa para receber laminação,
para receber pintura, né? Porque ele proporciona aí uma base mais lisa. Ele é muito mais maleável. Eu tenho até aqui um exemplo que a gente usa muito aqui no estúdio. Essa chapa aqui, ela se chama Frégio para nós na fábrica, tá? Ela é uma chapa de 15 milímetros aqui, mas também poderia ser uma chapa de 18, de 25, tá? Ela é toda composta pelas fibras da madeira com resina compactada, então MDF. E aqui a gente sofre a usinagem, os recortes. Então aqui nós temos uma usinagem específica na madeira. Tá? Esse tipo de corte, ou esse detalhe, essa usinagem, ela se comporta de uma maneira muito melhor no MDF, pelo fato de eu conseguir fazer as usinagens mais precisas. Então, como eu não tenho partículas ali para fazer o recorte, ele também traz aí um melhor acabamento. Quando a gente vai fazer uma usinagem também mais orgânica, mais curva, enfim, o MDF ele se comporta de uma maneira muito melhor, tá? Que é uma situação que nós não indicamos trabalhar no MDP. O MDP ele não vai se comportar de uma maneira adequada e não vai trazer o acabamento ideal que a gente espera. Então, são fatores aí que a gente precisa considerar, ou seja, cada qual no seu devido lugar. Então, para a gente conseguir resumir aí a história do MDP e o MDF, são materiais diferentes sim, porém não existe material pior ou melhor. Existe material para cada aplicação. Tá? Então é isso que vocês precisam levar em consideração. Onde está sendo aplicado? Os dois materiais são ótimos, tem uma qualidade maravilhosa também, porém, como a gente fala, cada qual no seu devido lugar. Então, devemos também tirar um pouquinho aquela crença do aglomerado que a gente tinha de anteriormente, porque são técnicas de fabricação totalmente distintas, tá? Hoje o MDP ele tem uma fabricação totalmente atualizada e tecnológica. Então é válido sempre que nós formos iniciar um projeto, questionar mesmo. Você está utilizando outros materiais? Quais são eles? Onde eles estão sendo aplicados? Porque tudo isso vai fazer diferença no processo final, na expectativa sua diária ali dos móveis planejados da sua residência. Uma alternativa legal, então, também, quando a gente está procurando um custo-benefício, tudo depende de qual é a real intenção de investimento do cliente também e sobre o uso. Então, projetos mistos é sim uma boa pedida, sempre ter essa noção de aplicação, onde está sendo colocado cada qual, que vai fazer diferença, tá? E eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas, explicar um pouco dessas diferenças e onde nós normalmente aplicamos. Se você tem ainda alguma outra dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que a gente vem novamente, traz essas questões e tenta tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Deixa aqui um muito obrigado, continue acompanhando a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo!